Graça e paz, leões. Vocês estão bem? Gente, eu já fui tão edificado aí com a vida do pastor Eibe, pastor Giovanni, pastor Daniel, tantos pastores abençoados, né? Eu quero dizer para vocês que eu que estou sendo edificado, estou saindo daqui, pastor Eibe, inspirado por vocês. Tanta servidão, né? É até difícil encontrar palavras. Muito obrigado, me sinto muito honrado estar no meio de vocês, gente. Essa família Paz Church é uma bênção e é uma inspiração. Glória a Deus pela vida de vocês. E aqui está a minha família. Essa é a minha família. Quem estava ontem aqui? Olha, glória a Deus. Então, muitos já conheceram minha família. Eu sou casado há 19 anos. Essa é minha linda esposa, Lília. E nós tivemos a Ana Sofia, 14 anos. E o Samuel, com 9 anos de idade. Nós não somos uma família perfeita, mas somos uma família feliz. Amém, queridos? Tem macho como Jesus aqui hoje? Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra com vocês que tem muita coisa nesse livro, tá? Muita coisa que eu vou compartilhar hoje tem nesse livro. E aqueles que não adquiriram, podem adquirir no final, né? A Sofia tem que comer, o Samuel também. Você vai ajudar uma obra missionária lá em casa. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Vamos falar hoje sobre construindo a masculinidade. Construindo a masculinidade. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos para iniciar. Gênesis, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 26. Vamos ler até o 28. Diz assim, eu estou na versão NAA. E Deus disse: façamos o ser humano, o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, diga domínio. Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, lhes disse: sejam fecundos, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e a sujeitem. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o animal que rasteja pela terra. Agora pula para o capítulo 2, no versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar, diga cultivar e guardar. E o Senhor ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que comer, certamente você morrerá. Amém? Até aqui. Construindo a masculinidade. Nós vemos a história, todos nós já conhecemos a história, que Adão foi criado, formado por Deus, e aqui no capítulo 2, ele é um complemento do capítulo 1. Nós juntamos os dois textos para entender qual é o propósito de Deus para o homem na terra. Esse é o propósito original. Então, no propósito original, nós identificamos o papel do homem, o papel da mulher, conforme a ideia central de Deus. Aquilo que ele pensou lá no início. Amém? Só que a gente viu que Adão nasceu pronto. Amém? Ele nasceu grande. Eu acho que Deus pensou assim: não vou fazer mais isso não. Não deu muito certo, né? Então, o que ele fez? Até o próprio Senhor Jesus nasceu pequeno. Então ele falou: vamos construir esse homem, vamos fazer um processo de formação desse homem. E o que acontece? Em Lucas capítulo 2, versículo 52, testifica que o Senhor Jesus, ele crescia em estatura, graça e sabedoria. Ele ia crescendo. Então, o processo da masculinidade, ele é um processo que nós vamos conquistando. Diga comigo: o homem nasceu para conquistar. Mais uma vez, o homem nasceu para conquistar. Eu falei ontem aqui, e eu vou falar um pouco mais hoje. Antes de sermos homens de Deus, nós precisamos ser homens. Nós vemos homens que não foram tão bem formados, muito bem construídos. E aí eles se tornam homens de Deus, homens espirituais,
sendo que eles não entenderam ainda o seu papel de homem, as etapas do crescimento, da formação da masculinidade. Por isso, muitos estão errando, estão pecando por não entender qual é o seu papel. O que o homem tem que fazer? O que Deus falou sobre isso? E aí, queridos, eu quero tentar desenvolver com você aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Eu tenho tentado passar isso para alguns homens. O homem nasce pronto, Adão, amém? Depois disso, vamos agora formar o homem. Então, todo homem, ao ser formado, ele precisa de duas etapas na vida que eu chamo de etapas primárias. Quais são essas etapas primárias? O homem ele precisa desenvolver a força física. A primeira coisa que o homem precisa desenvolver é a força física. E por que o homem precisa desenvolver? Porque o homem... Lembra que eu falei da testosterona ontem? A testosterona, a hombridade, o homem só consegue cumprir a missão dele quando ele se sente um homem forte. E eu não estou falando esteticamente, eu não estou falando de você ser musculoso. Não é apenas isso. Se ficar, legal. Mas eu estou falando de força física. Homens que são mais fortes fisicamente, eles se sentem mais preparados para cumprir a missão. E é muito legal que o Legendário tem trazido, resgatando esse princípio da masculinidade. Então, por que os homens, os nossos ancestrais, eles saíam à caça? Eles arriscavam a vida. Os povos antigos, a criança, ela já ia à guerra. Com 12 anos, na época de Jesus, ele já era considerado um homem. Já tinha aprendido a profissão do pai. Então, naturalmente, já faz força física. E é muito interessante, por isso que é muito indicado colocar o menino, o homem, desde criança, num esporte de luta ou alguma coisa radical, algo que vá desenvolver a força física. E o que tem acontecido hoje em dia? As crianças, os adolescentes estão ficando onde? No videogame. Então ele não desenvolve, ele cresce sem fazer atividade física, cresce sem desenvolver fisicamente, e ele, na sua hombridade, ele se vê como um homem fraco. Você está entendendo como isso é sério? E depois que o homem, ele entende que ele precisa cuidar da sua força física, do seu corpo, ele começa a se sentir mais... Eu vou usar uma expressão que estamos só entre homens, né? Ele se sente mais homem, mais macho, para poder cumprir a missão. É muito comum a gente ver um jovem, alguém com 30, 40 anos, eles com a testosterona baixa, né? Começa a engordar muito, começa a ficar letárgico, começa a ficar sonolento, não tem força para nada, ele se sente cansado para tudo. É uma geração de homens cansados. Eles estão cansados para tudo. Por quê? Porque a primeira etapa para o homem, fisiologicamente, para que a mente dele fique boa, é cuidar da força física. Então, essa etapa que eu chamo de primária, para se tornar homem, antes de ser homem de Deus, é muito importante. Pastor, eu desde criança eu não fiz isso, eu não fui criado em esporte de luta, nada radical, eu tenho medo. Então começa hoje, irmão. Amém? Sai daqui pronto para fazer alguma coisa, não importa a sua idade. Porque aí o homem, para se desenvolver, ele vai para a segunda etapa dele. A segunda etapa de crescimento dele, que é a ambição. Diga comigo, ambição. E a ambição não tem a ver com ganância, tá? Ganância é ter, ambição é ser. Então, o homem, quando ele se torna alguém com ambição, ele se torna para ser um homem melhor. Então, ele começa a usar a disciplina. Homens se tornam disciplinados porque eles querem ser pessoas melhores, querem ser homens melhores. Então, eles usam a disciplina que eles aprenderam, inclusive, onde? Na atividade física. Atividade física, irmão, se não tiver disciplina, não faz. Eu quero confessar para você, eu sempre fiz atividade, mas eu sempre fui negligente. E Deus falou comigo no final de 2021. No final de 2021, eu ouvia Deus falando comigo, pastor Ebe, se você não cuidar do seu corpo, você não vai cumprir a sua missão e você vai morrer. Eu falei, Jesus,
Me faz gostar de academia, então, porque eu não gosto. Desculpa aí, viu, James? E aí, Deus fez um milagre, foi literalmente um milagre, pastor Ibe. Inclusive, o Bruno, que é meu discípulo, foi um dos que me ajudou nesse processo. E em janeiro de 2022 eu comecei, não parei mais, eu treino todos os dias. Às vezes eu não consigo treinar no sábado, 5, 6 vezes na semana eu treino. Eu aprendi a amar. Mas só que a gente aprende a amar. E a disciplina faz parte disso. É por isso que o homem precisa cuidar da sua atividade física, na sua etapa de crescimento, porque ele vai desenvolver a disciplina. E essa disciplina que ele vai aprender, ele vai usar na ambição para ser um homem melhor. E quando eu aprendo a ser um homem melhor, eu aprendo a ser um filho melhor, um irmão melhor, um pai melhor, um marido melhor. E aí, quando eu entendo que eu preciso ser, é ruim você aconselhar, a gente aconselha casais e ver que as mulheres às vezes estão reclamando, pastor, ele não faz nada, ele não muda nada, para viajar, não quer viajar, não quer nunca jantar fora, não pensa em crescer na vida, aquele homem passivo, estagnado, sem um alvo, sem uma meta, não sabe onde quer chegar. São homens sem ambição. Não quer ser alguém melhor, não quer conquistar. Se o processo do homem precisa ter conquistas, como que um homem que não tem ambição, que não tem disciplina, como que ele vai conquistar? É aquela história do desempregado que está orando a Deus por um emprego, mas não sai para fazer um currículo e entregar o currículo. Não, Deus não vai fazer a parte que é nossa. Amém, queridos? Então, diga comigo, força física. Segundo, ambição. Porque no momento em que eu me torno alguém melhor, com disciplina, aí eu estou quase pronto, mas eu estou pronto para a próxima etapa. Que etapa é essa, pastor? Eu vou já falar dos versículos, que nós vamos já entrar nisso. Aí o homem entra, ele entra num outro processo que eu chamo, nesse momento ele se torna homem, amém? Agora ele vai entrar num outro processo de etapa para transcender. É algo agora transcendental. Então o homem agora, ele vai transicionar de homem para homem de Deus. Então ele vai desenvolver duas características de homem, que é, primeiro, a liderança. Todo homem precisa desenvolver a liderança, porque a liderança tem a ver, o papel principal de um líder é desenvolver pessoas. Então, quando eu trabalho com a liderança, eu estou trabalhando com o próximo. Vocês estão entendendo? Então, eu estou cumprindo a Bíblia. O que eu estou fazendo? Eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Então, eu cuidei de mim, força física, ambição, para agora eu ser alguém espiritual, transcendental, o homem de Deus. Aí agora eu vou desenvolver a liderança. E na minha liderança, eu preciso servir pessoas. Porque não existe o líder que é para ele. Ninguém lidera para si mesmo. Eu lidero para os outros. O líder é aquele que desenvolve outros, que abençoa outros. Ele pensa no próximo. O olhar dele é para o próximo. Então ele entra numa etapa transcendental, que ele vai desenvolver, ele vai inspirar pessoas, ele vai desenvolver pessoas, ele vai abençoar pessoas, ele vai renunciar do seu tempo, do seu dinheiro, de muitos planos para que outros ganhem. Quantos estão entendendo? Então agora ele não é apenas um homem, agora ele se torna um homem de Deus. Amém? E a última etapa desse homem transcendental, desse homem espiritual, ele vai desenvolver a honra. E o que é a honra? A Bíblia fala como honra, como o original da palavra honra é tímios, algo de muito valor. Ninguém pega algo de muito valor e trata de qualquer jeito. Sim ou não? Imagina que você vai viajar e você tem um melhor amigo. Você tem uma barra de ouro que vale 300 mil reais. Aí você vai passar 30 dias fora e você diz, vou falar com aquele meu amigo para ele cuidar dessa barra de ouro para mim. Aí você é esse amigo. Imagina que teu amigo confiou a você. Você vai pegar essa barra de ouro e você vai cuidar enquanto ele está fora. Eu te pergunto, você vai usar essa barra de ouro como peso de papel? Sim ou não? Você vai dar para os seus filhos brincar com essa barra de ouro? Você vai usar essa barra de ouro para que a porta não bata? Colocar no pé da porta?
Você vai fazer o quê? Vai guardar ela num cofre, num lugar que ninguém saiba. Por quê? Porque ela tem muito valor. A palavra tímios, que fala de honra, é algo assim, algo de muito valor. Esse homem, quando ele se torna um homem espiritual, um homem de Deus, essa é a ideia de Deus. Agora nós vamos voltar para os versículos. Esse homem começa a exercer a liderança dele e começa a desenvolver a honra dele. Ele começa a entender que a vida dele não é para si mesmo, mas para os outros. Então fica mais fácil ele ser um bom marido, porque ele entendeu que a vida dele é se sacrificar pela família. Então fica mais fácil ele ser um bom filho. Não adianta ele estar orando, tentando ser espiritual, se em casa ele não obedece pai e mãe, se ele não honra pai e mãe. Não adianta ele querer ser alguém que está na vigília, mas desrespeita filhos, esposa e todos ao seu redor, autoridades. Não adianta, porque não entendeu o que é honra. Escute, queridos, só sabe o que é honra um homem maduro. Enquanto é menino, pensa, sente e fala como menino. Depois que se torna homem, pensa, fala e sente como homem. Só entende o que é honra aquele que sofreu, aquele que entendeu o valor das conquistas. Quando você vê um homem honrado, é porque ele conquistou. Quando você vê um homem que não sabe o que é honra, é porque ele nunca conquistou nada, ele usurpou algo que não é dele. A conquista, ela gera honra. Aí o que acontece? Depois que eu me torno esse homem de Deus, que eu entendo princípios, aí eu consigo exercer os papéis do homem à luz da Bíblia, da forma que Deus falou para eu fazer. Então, qual foi o texto que nós lemos? Diga comigo, domine. Domínio tem a ver com governo, tem a ver com liderança. Aí em 2,15 ele diz cultiva, diga cultiva. Tem a ver com cuidar, com proteger. Ele fala guardar. Ele fala, cuidar e prover e fala de proteger. E aqui eu quero falar de 4 papéis fundamentais do homem. Diga 4 papéis fundamentais de um homem de honra. O primeiro deles é a direção, que tem a ver com a liderança. Eu sou pastor de igreja e no aconselhamento também, a gente atende muitos casais, muitas pessoas em aconselhamento terapêutico. Você sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que os homens, eles não sabem, às vezes são homens de Deus, são homens corretos, moralmente muito bons, mas eles não sabem dar uma direção para a família, nem eles sabem para onde eles vão. Eles não têm senso de direção. Não tem. Eles não sabem para onde ir. E o homem que não dá direção é porque ele não recebeu o quê? Visão. E a Bíblia diz em 1 Coríntios que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. Presta atenção. Se eu sou cabeça, a visão está onde? Está em mim. Agora, como que um homem vai fazer um negócio, vai fazer algo e diz, e aí, amor, o que você acha? Até aí tudo bem, né? Pedir opinião. Não, então resolve aí, amor. Ele não sabe para onde ir. Ele não sabe o que fazer. A esposa perguntando, vamos morar onde? Nós vamos trabalhar com o quê? Ele não sabe. Ele não sabe dar direção para o lar. Os filhos estão se perdendo e ele não sabe dar uma direção. Pessoas estão se perdendo, ele não sabe dar uma direção, porque ele acha que é responsabilidade demais. Ora, se a Bíblia fala que esse é o nosso papel, Efésios capítulo 5, verso 23 em diante, fala que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Então nós maridos, nós salvamos a nossa família quando nós entendemos qual é a direção que nós temos na vida. Um homem que não tem direção, qualquer lugar serve.
O homem que não tem uma direção de Deus, ele não sabe o que fazer e ele perde o time, ele perde a oportunidade. E a Bíblia diz, cuidado, tem que remir o tempo, sabendo cada oportunidade, porque os dias passam, os tempos são maus. E nós precisamos estar atento. Escute, queridos, Abraão, ele sai para levar o filho Isaque para ser o sacrifício. Ele ouve Deus falando, e a Bíblia, se você ler, lá em Gênesis diz que imediatamente ele levantou, e ele fez tudo o que tinha que fazer, ele obedeceu logo, e ele ouviu a voz de Deus, ele é o sacrifício. Só que ele era um homem que ouvia Deus, diga, ele ouvia Deus. Esse homem que ouvia Deus, ele estava convicto que Deus poderia fazer alguma coisa. E esse homem que ouvia Deus, preparou o menino, preparou o cutelo, preparou tudo, e na hora de sacrificar, o que aconteceu? Diga, ele ouviu Deus. Se você não ouvir Deus, você pode matar o seu filho. Se você não ouvir Deus, você pode matar sua esposa. Se você não ouvir Deus, você pode matar o seu futuro. Você pode matar uma oportunidade. É por isso que o primeiro papel que Deus fala para o homem é domine, governe, lidere, dê a direção. Tenha senso de direção. Tanto que quando a mulher peca, o homem peca, Deus não chama por Eva. Deus chama por quem? Adão. Onde você está? Deus nunca vai cobrar a tua mulher, irmão. Deus não vai cobrar os teus pais. Deus vai cobrar você. Deus vai me cobrar. Eu sou o homem. Você é o homem. Diga, eu preciso de direção. Pastor, eu não sei o que fazer da vida. Amém, querido. Você está aqui exatamente para isso. Para voltar às veredas antigas. O salmista Davi, ele fala em Salmo 23, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Quem que guia? Percebe? Quem é que guia? Agora, pode um cego guiar outro cego? Então, a direção é o primeiro papel fundamental de um homem de Deus, de um homem espiritual. De um homem que sabe que ele está sendo movido, ele está sendo empurrado para o propósito. Ele não vive mais para si mesmo, agora ele vive para o propósito. Segundo papel do homem, de um homem de honra. Diga comigo, provisão. O Senhor, ele disse, colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Diga provisão. E é interessante que esse cuidado, cultivo, é cuidado. Cultivar algo é cuidar de algo, sim ou não? Cultivar o casamento, cultivar as pessoas é cuidar. E eu classifico a provisão em 3 provisões. Diga 3. Diga comigo, espiritual, emocional e financeira. Mais uma vez, espiritual, emocional e financeira. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, Paulo escreve dizendo, e que o nosso Deus de paz vos santifique em tudo, até a vida do nosso Senhor Jesus, que você esteja integralmente íntegro, o vosso espírito, vossa alma e o vosso corpo santo, de forma integral, diga espiritual, emocional e físico. A provisão que nós precisamos entender, ela é parecida com a redenção. A redenção, primeiro, ela é espiritual, que vai afetar a nossa psique, que é a nossa alma, para que a última redenção, que é o nosso corpo. Então, é ordem de prioridade. O homem tem que prover a família espiritualmente. O homem precisa ser o sacerdote do lar. E é muito interessante o texto de Efésios. Ele é muito rico a partir do verso 22, mas aqui no verso 26. A Bíblia diz, 25, diz, maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, diga, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, diga, purificação pela palavra. Irmão, deixa eu perguntar para você, quem é que ora na tua casa?
Quem é o sacerdote da tua casa? Eu conheço alguns lares que, na hora de orar, o marido, vai lá, mulher, vai lá, vai lá, vai lá. Na hora de ler a Bíblia, não, vai lá, é com a mulher, é com a mulher. Na hora de ensinar os filhos, vai lá, é com a mulher. Quem é o sacerdote do lar? Quando Deus fala uma palavra no meu coração, querido, você sabe quem é a primeira pessoa que ouve? A minha esposa. Eu faço questão de falar para ela, amor, Deus me deu uma palavra, sabe por quê? Porque eu sou o sacerdote dela. Eu sou o sacerdote do meu lar. E é muito interessante, um dia eu cheguei em casa e minha esposa estava falando sobre Gideão com meu filho Samuel. E falando de Gideão e tal. Aí ele, papai chegou, era a hora do almoço. Papai chegou, vamos perguntar para o papai. A minha esposa falou, poxa, eu estou até agora aqui te ensinando. Perguntar para o teu pai? Não, é que o papai sabe mais. E não é, querido, sabe o que ele estava querendo dizer? Eu confio no pai. O teu filho te pede oração? Tua esposa pede oração para você? Você tem uma referência? Querido, se as pessoas não pedem oração para você, talvez elas não estão te vendo como alguém tão espiritual. Talvez não estão te vendo como um sacerdote. A primeira provisão que nós temos que dar é espiritual. Eu lembro que uma vez eu aconselhei um homem casado há muito tempo atrás, ele começou a ganhar muito dinheiro, pastor Eber. E aí ele ficou muito ausente de casa, e a esposa dele conversou comigo, com a minha esposa, e uma vez eu conversei com ele e falei, irmão, seus filhos estão crescendo, a sua esposa está clamando por você, e ele tinha passado muita necessidade na infância, e ele falou, eu estou dando o melhor para os meus filhos. Estou trabalhando para que eles tenham o melhor. E eu falei para ele, meu irmão, quem disse que o melhor para eles é o dinheiro? Quem foi que falou isso? Nós, como provedores, Deus não deu um papel. Homens de Deus, eu quero dizer para vocês, leões, cultivar é papel do homem. Ele fala em Gênesis 2,15, se você perceber, somente depois do versículo 18, é que a mulher vai ser criada. Ele vai falar para o homem, cultive, seja provedor, cuide. Segunda provisão, diga emocional. Versículo 27 do mesmo texto de Efésios 5 diz, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Diga provisão emocional. Muitas esposas estão reclamando numa sala de aconselhamento que não ouve o marido dizer eu te amo. Nada. É até interessante que uma vez, um homem piedoso, né? A esposa reclamando com um dos conselheiros que o marido, ele nunca falou eu te amo, pastor, nunca falou eu te amo. Aí ele virou para ela e disse, mas eu falei no dia do nosso casamento. Aí ela, tá vendo, pastor, só falou no dia do casamento. Ele falou, mas não mudou. Se mudar eu aviso, né? Não mudou até hoje. É um ogro, né, irmão? Diz que nada mudou, tá tudo certo, né? Mulheres, filhos que estão morrendo emocionalmente, com uma carência, um buraco do tamanho que você não tem ideia, dentro delas. Eu lembro de um caso que nós ouvimos de um marido que chegou em casa, e ele chegou e queria jantar, aquele marido que eu falei ontem, meio mimado, aquele cara meio mimado, sabe? Pegou o controle e queria o jantar, e a mulher fazendo o jantar em casa, e não dava muita atenção. E aí a mulher, vamos jantar. Ele chama aí o filho dele, né, de 11 anos. E a mulher chamando, e o menino não ia. Vai lá, chama ele. Ele, fulano, e nada do menino vir. Ele chateado, teve que levantar do sofá. Quando levanta do sofá, ele bate na porta, o menino não abre. Ele bate na porta, o menino não abre. Eu vou arrombar. E ele arromba e encontra o menino enforcado. Talvez, querido, a nossa família, alguém está morrendo dentro de casa e a gente está preocupado com conta, com entretenimento ou alguma outra coisa.
Porque o pão nosso de cada dia, ele é físico, mas ele é espiritual, ele também é emocional. É o pão do amor, é o pão do carinho, é o pão do abraço. O salmista disse: refrigera minha alma, me leva para águas tranquilas, água de descanso. Você refrigera a alma da sua família? Você cumpre esse papel? Eu lembro que uma vez eu cheguei, estávamos em 2019, morávamos aqui em Bragança Paulista. Minha filha era bem menor, 2019, 5 anos atrás, e eu lembro que um dia ela sofreu bullying na escola e ela chorou muito. Quando eu fui buscá-los no colégio, o Samuel já ainda bem menor, e ela entrou chorando muito, e eu não entendi, achei que tivesse acontecido alguma coisa. E eu falei: Samuel, o que aconteceu? Ele: não sei, pai. Acho que Samuel tinha 4 anos de idade. E ela chorando muito, e eu comecei a acalmar. Fala, filha, fala com o papai. E aí, fala com o papai e tal. E ela foi acalmando. E ela contou que a única amiguinha que ela tinha na escola também fez bullying com ela. Segundo ela, se voltou contra ela, né? E aí, queridos, eu aprendi que problema de criança não é bobagem, não é probleminha, é problema. Porque é equivalente à idade dela. E aí eu comecei a ministrar no coração dela: não, filha, vamos lá, né? Conta para o papai como foi. Ela começou a contar. Eu falei: foi mesmo? E eu dei bastante atenção. E eu orando: Jesus, o que eu falo? O que eu faço? Misericórdia, Senhor, me ajuda. E orando em espírito: Senhor. E aí, eu lembro, chegamos em casa, morávamos próximo ao colégio dela. E aí chegou em casa e Deus me deu uma direção. Eu falei: obrigado, Jesus. Eu falei: Sofia, eu acho que... Chegando em casa, né? Eu acho que Deus está te provando, porque você está uma mocinha, né? Acho que ela tinha uns 9 anos. Eu acho que Deus quer te ensinar sobre perdão. Ela: é, pai? Eu falei: é. Quer ver? Pega lá a tua Bíblia. Vamos chegar. Eu cheguei, encostei o carro em casa. Ela foi: pega a tua Bíblia lá para eu te mostrar um negócio. Aí ela foi, pegou a Bíblia dela, tinha parado de chorar. Eu abro aí, eu acho. Foi uma estratégia, irmão. Eu sabia onde estava. Eu queria que ela procurasse. Eu acho que está em Mateus 5. Dá uma olhada assim aí. Eu acho que é o versículo 40, 41. Lê aí. Aí ela começou a ler. Que ali fala exatamente, né? Para perdoar o irmão. Se teu inimigo, fala sobre amar o inimigo, né? Porque amar o amigo, que virtude há? Ame o seu inimigo e tal. Aí eu falei sobre isso. Eu falei: tá vendo aí, Sofia? Eu acho que Deus quer que você perdoe ela. Eu acho que é uma prova de Deus com você. E ela falou: será, pai? Eu falei: é. Faz o seguinte: quando chegar amanhã, você ora por ela. Quando chegar amanhã, você vai encontrar essa tua colega e vai dizer para ela assim: olha, eu te perdoo. Aí na hora eu falei assim: inclusive, pode ser que ela olhe assim e diga e saia, mas não tem problema, você fez sua parte. É, né, pai? O que eu fiz com ela? Refrigera a minha alma. Parou de chorar, foi brincar. Chegou no outro dia, fui buscar ela no colégio. Aí ela: pai, não encontrei não. Eu não lembrava mais, irmão. Aí o quê? A coleguinha lá, lembra? Ah, e aí? Não deu certo e tal. Passou uns 2 dias, irmão. Eu não lembrava mais. Ela: pai, isso não vai acreditar. Fui buscar no colégio, entrou no carro. Pai, isso não vai acreditar. Eu: o quê? Foi exatamente como o senhor falou, pai. Eu: o quê, filha? A fulana. Eu: sim, e aí? Não lembrava mais, irmão. Ela disse: foi lá, pediu perdão, liberou perdão para a colega dela. A colega dela falou assim: ó, e saiu. Eu pensei: vejo que és profeta, né? Mas não falei nada. Aí eu falei: que bom, filha, você fez sua parte, né? Glória a Deus. É, pai, eu fiz minha parte. Se você não quiser falar comigo, tudo bem. E saiu, irmão. Ei, tem crianças, adolescentes se cortando, porque não tem com quem conversar. Crianças se mutilando, porque não se sentem amadas. O papel do homem é cultivar os seus. Paulo escreve a Timóteo 5:8, aquele que não cuida dos seus, da sua própria casa, é pior do que o infiel. Negou a fé. Não adianta orar, irmão. Não adianta ler a Bíblia se você não cuida da casa. Não adianta orar a Deus se você não cuida dos seus. O homem, ele é provedor. O homem, ele dá provisão espiritual, ele fala de Deus para a família, ele ora pela família, ele protege a família espiritualmente, mas ele também fala isso na alma, fala ao coração. Provérbios fala que uma alma
farta, ela pisa o favo de mel, mas uma alma faminta, até o amargo é doce. Será se a alma da tua mulher não está faminta? Será se a alma dos teus irmãos, dos teus pais? Você já chegou para o teu pai ou para a tua mãe, sendo grato por tudo que eles fizeram para a tua vida? Você só está onde está porque eles fizeram algo. Ah, pastor, mas o senhor não conhece meu pai, a minha mãe. Não importa, querido, se você está bem, se você conhece Jesus, tem participação deles. De alguma forma, de algum jeito, seja grato. E por último, a provisão financeira. Em Efésios 5, 29 diz, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo, ao contrário, alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Diga, alimenta e cuida dele. Eu conheço alguns homens, eu falei ontem para vocês aqui, que eles estão mais preocupados com os seus veículos, com os seus carros, do que com a família. O dinheiro, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se só você trabalha, se a renda vem, só você trabalha não, perdão. Se a renda da família só vem através da tua vida, ainda assim o dinheiro não é só teu, é da família. Porque a tua mulher trabalha e trabalha muito. Que trabalho de casa, do lar, dá muito trabalho. E se ela também trabalha, a renda é da família. Eu lembro que um dia estávamos aqui no Shopping Bourbon, em São Paulo, e eu queria comprar alguma coisa, eu não lembro o que era, estava eu, minha esposa, meus filhos, e a minha esposa olhou para mim e falou, amor, lembra que nós tínhamos de comprar os sapatos, a roupa, não sei o que lá, da Sofia? Eu, é mesmo, né? E eu queria um tênis, irmão. E eu falei, não, então a prioridade é a Sofia. Não comprei meu tênis, porque o dinheiro não é meu, é nosso. O pai é nosso, o dinheiro é nosso, é tudo nosso. Amém, irmão? Eu lembro de um casal que nós vimos no SOS Casamento, que ele casou, a mulher concursada, ganhava muito bem, e ele estava desempregado. Quando casou e continuou desempregado. E aí, quando foi para o aconselhamento, lembra disso, Adriano? Acho que o Adriano vai lembrar disso. E eles foram para o aconselhamento, e aí falaram, irmão, mas você tem que tentar arrumar alguma coisa. Ele falou, não. Ela me conheceu assim, ela tem que me sustentar. É um gatinho, né, irmão? Isso aí. Não é um leão. Provisão financeira tem a ver com o homem. Desde os nossos ancestrais, o homem saía caçar, o homem trazia o dinheiro para casa do pastor, mas a minha esposa ganha mais do que eu. Não importa, não é o valor que ganha, é a responsabilidade, é o papel. E se tua mulher ganha mais do que você, sua esposa ganha mais do que você, entre em acordo com ela e mostre para ela que, biblicamente, você é o cabeça. Não seja o gestor do dinheiro. E tente fazer algo para que você ganhe igual ou mais do que ela. Porque tem a ver com a dignidade do homem. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. A mulher, ela vai pela admiração. Nenhuma mulher admira um homem fracassado. Nenhuma. E às vezes, não é porque você está desempregado que você é fracassado. Não é isso, tá? Às vezes são momentos na vida que passa, aconteceu um problema. Amém, irmão? Eu estou falando daqueles que não querem mudar. Lembra da ambição? Homens que não têm ambição, homens que não querem ser melhor, homens que não querem crescer na vida. Não vai, irmão. Ninguém segue alguém fracassado. Ninguém ouve alguém que nunca construiu nada. Imagina a esposa, imagina a mulher. Não vai. Então, o processo do cultivo, o cultivar, tem a ver com prover. Esse homem de honra, ele precisa entender que isso é papel de homens maduros. É por isso que, infelizmente, dentro do meio cristão, tem muitos homens que se escondem atrás da Bíblia e não cumprem seus papéis de homem. Eu lembro de um caso, irmão. Eu aconselhei um casal. E eles eram do Ministério de Louvor. Mas eles faziam isso, eram itinerantes. O nome é esse. Eram cantores, era uma banda itinerante. E a mulher que era a principal, a mulher cantava e tal, e ela trazia o sustento para casa. E esse homem, ele foi congregar conosco e ele falou, pastor, estou 2 anos desempregado. E eu comecei a ajudar a família toda, né? E o dinheiro vinha dela e aquele negócio. E eu comecei a discipular esse homem, eu comecei a falar para ele que ele tinha que melhorar. Eu falei, cara, eu vou te ajudar. Cadê o teu currículo? Ele, meu, o quê, pastor?
É sério. Teu currículo, cara. Porque você me falou que está 2 anos atrás de emprego. Como é que você faz para tentar conseguir um emprego? Aí ele, não, é que eu falo com conhecido e tal, né? Eu nunca pensei nisso. Entendi. Quase que eu disse, se eu conhecesse antes aqui, eu ia dizer, faz miau aí para eu ouvir, faz. E aí, resumindo, esse irmão saiu de casa, deixou a família, abandonou a família, depois que ele começou a ser confrontado no seu papel. Ele se escondia atrás do púlpito, atrás da Bíblia, e não conseguia ser um homem de verdade. Quando nós fomos descobrir, era um homem promíscuo, pastor Giovanni. Promíscuo, deixou a família em busca de uma vida boêmia. Queria tocar na noite, no mundo e foi embora. Sabe o que é isso? Homens sem hombridade, que não entenderam o seu papel. O papel de cuidar tem a ver com a provisão. Então diga comigo, homens de honra. Eles precisam dar direção, provisão. E terceiro, limites. Em Gênesis 2:17, lá no nosso texto principal, depois que Deus ele fala o que o homem tem que fazer, cultivar e guardar, ele disse, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Diga não. Por que tem homens que têm dificuldade de dizer não? Diga não. Não é pedagógico, irmão. Eu nunca ouvi dizer que alguém se deu bem porque ouviu muito sim. Na verdade, a pedagogia vem do não e não vem do sim. Eu lidero, ainda tenho empresa até hoje, minha esposa, nossa família tem empresa, e eu faço isso com funcionários, eu faço isso com discípulos. Eu geralmente, intencionalmente, eu digo não para eles, para ver a reação deles, pastor Ibe. Quer alguma coisa? Eu falei, não, irmão, não é o momento. Eu quero ver o que eles vão fazer. Porque o não é pedagógico. Diga comigo, limites me protegem. Os limites nos protegem. Limite só existe para proteção. Quem mora em apartamento aqui? O que tem na sacada? Tem uma mureta, tem rede, algumas tem vidro. Por quê? Diga proteção. Por que existe farol vermelho? Proteção. Você está entendendo, irmão? Limites servem para nos proteger. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 3:12. Ao que respondeu o homem para Deus, foi a mulher que tu me deste como companheira. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Adão se transformou num gatinho. Adão foi covarde, irmão. Adão não colocou limites na sua esposa. E penso eu, vou falar uma tese minha, tá, irmão? Isso até coloquei no livro. Presta atenção comigo, pense comigo. Uma vez orando, e eu fico às vezes perguntando umas coisas para Deus. Senhor, mas por que isso, né? Não sei se sou eu que faço isso, você faz também. Eu fico perguntando igual, parece um louco, né? Senhor, só eu e Deus aqui, por que isso? Não, mas fico conversando comigo mesmo, eu e o Espírito, né? E aí eu falei, Senhor, mas por que Eva não tinha pecado, Jesus? Não havia pecado. Porque, presta atenção, Tiago capítulo 1, verso 14, fala o quê? Que o homem, nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Amém? Mas não tinha pecado. Como é que havia cobiça? Por que Eva caiu? E aí eu senti o Espírito falando comigo, queridos. Presta atenção, Adão recebe os papéis dele, ele tinha que ser homem, ter o papel dele, dar direção, dar nome para bicho, tinha que trabalhar, amém? Cultivar, guardar, amém, queridos? Só que ele estava acostumado a viver só. Ele era acostumado a cultivar no jardim. Presta atenção que Gênesis 2,15 fala que ele foi colocado no jardim para cultivar e guardar. Ele esqueceu que o melhor jardim dele era Eva. Ele não cultivou e guardou. Não colocou limites. Digo eu, não a Bíblia. Penso eu, que quando serpente está lá, oferecendo o fruto, você vai ser igual a Deus. Vai morrer não. É conversa de Deus. Eu acredito que ela encontrou algo dentro de Eva.
Preste atenção, queridos. A Bíblia diz que Jesus, ele jejuou 40 dias. Veja o texto, que não diz que Jesus foi tentado direto. A Bíblia diz que ele jejuou 40 dias, depois ele teve o quê? Fome. Percebe? Aí vem o quê? A tentação. Olha como é interessante, a tentação ela só vem diante de um cenário que nós estamos com algum buraco, com algum vazio. Então, o que aconteceu com Eva? Isso penso eu, né? Penso eu que ele encontrou em Eva o quê? Cobiça? Não, carência. Ele encontrou em Eva carência. Eva talvez estava carente, porque Adão não entendia o que era prover emocionalmente uma mulher. Ele era acostumado a viver só. Ele não estava acostumado a colocar limites. Então, talvez, a serpente, quando oferece o fruto, ela encontrou dentro de Eva uma carência que se tornou um vermezinho da cobiça. Preste atenção, irmão. Nós já aconselhamos em sala terapêutica mulheres santas que choraram e falaram: pastor, eu não queria, mas eu caí em adultério. Eu não queria, mas meu marido vivia me traindo com prostitutas. Meu marido estava na pornografia. E eu tentei de muitas formas, eu não queria. E eu nem sei como isso aconteceu. Ah, irmão, é claro que tem um demônio. É claro que ele abriu portas no mundo espiritual. Mas essa mulher estava muito carente. Diga comigo, limites nos protegem. Provérbios capítulo 6, verso 20, olha como é interessante. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não abandone a instrução da tua mãe. Presta atenção, mãe é para instruir, mãe é para ensinar, mandamento é do pai. Uma vez eu conversando com um casal, ele disse: pastor, tá aí, ó. Minha filha de 16 anos só faz o que quer, a mãe é coberta e está namorando, e a mãe que deixa. Mas como assim? Eu falo, pastor, eu digo para chegar 10 horas em casa, ela não obedece porque a mãe é coberta. E eu olhei para ele e disse: mas quem é o homem da casa? Ele tomou um susto. Quem é que coloca limite na tua casa? É tua mulher? Não brinque com limites, irmão. Se sua esposa está gastando mais do que você falou, cuidado, ela não está vendo um homem de Deus e um homem sério. Se seus filhos não obedecem, para tudo e pense como eles estão vendo você. Porque limites servem para nos proteger. O mandamento é do homem. É o homem que diz sim e não. A mulher instrui, a mulher ensina. Mas o limite vem do homem. Deus colocou limite desde a criação. Ele disse: não coma desse fruto. Depois da queda, Gênesis 3, ele colocou limites também. Tira do jardim. Vamos proteger a árvore da vida agora, para que o homem não se aposse dela. Limites. Diga, limites. Servem para nos proteger. E o último papel de um homem de honra, um homem de Deus, diga comigo: direção, provisão, limites e segurança. Por que segurança? E aqui eu não vou me alongar, mas escreva essa frase na tábua do seu coração: só há segurança se houver confiança. Só há segurança se houver confiança. Uma vez, uma mulher na sala de aconselhamento, ela disse: pastor, chorando, eu quero acreditar no meu marido. Eu estou vendo ele se arrepender, o cara se arrependendo lá e falando que ia mudar. E ela falou: eu quero, pastor, mas eu já fiz isso dezenas de vezes. E ele não mudou. Eu falei: querida, mas agora ele está falando aqui na nossa frente. Foi para esse tempo. Você acredita nele? Ela falou: acredito, pastor. Mas não sei se eu consigo. E eu entendi o que ela estava querendo dizer. Sabe o que ela estava querendo dizer, queridos? Aquilo que a Bíblia diz: acreditar é diferente de confiar. Repete comigo: acreditar é diferente de confiar. A Bíblia diz que o diabo, ele crê em Deus que treme, mas ele não confia. Por quê? Porque acreditar é uma coisa, eu acredito, mas confiar é outra coisa.
Eu gosto de sempre usar esse exemplo. Uma vez um amigo chamou, há muitos anos atrás, pastor Daniel, um amigo chegou comigo, o senhor que é da aeronáutica, e ele falou, olha, eu salto paraquedas, eu tenho não sei quantas horas, não sei quantas mil horas de salto e tal, vamos saltar comigo? Eu falei, Deus me livre, irmão. Ele falou, vamos, é legal, saltar de paraquedas, você sabia que... E ele me deu essa informação, não sei se é verídica, ele falou, você sabia que o paraquedas é o meio de transporte mais seguro do mundo? Eu falei, eu não sabia nem que era meio de transporte. Quanto mais, o mais seguro. Ele falou, não, vamos lá. Eu falei, ó, deixa eu dizer uma coisa. Ele falou, você não acredita em mim? Eu falei, acredito, mas não confio. Você entendeu? Acreditar é diferente de confiar. Salmo 37, 5 diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Você sabe o que é entregar, que a Bíblia está falando? É pegar assim, irmão, ó. Vem cá, irmão, me ajuda aqui, por favor. É assim, ó, segura aqui na ponta do celular. Aí tem gente que diz, não, eu entreguei, pastor. Vai puxando, mas não deixa. Eu entreguei. Não, eu entreguei minha vida, meu casamento, minha família. Mentira, está com a mão aqui. Ele não entregou. Porque tudo que acontece, ele pensa no que ele pode fazer. A última pessoa que ele pergunta é para Deus. Entregar isso aqui, ó. Entreguei. Não sei o que fazer mais. Agora eu só dependo de Deus. É queimar os barcos. É deixar a vida velha para trás e seguir a nova vida. Entregar é realmente dizer, não está mais na minha posse. Agora eu só posso confiar. Obrigado, viu, irmão? Deus abençoe. Mas tem gente que está dizendo, eu entreguei tudo para Deus. Mas é assim, ó. Tudo que acontece, ele pensa no dinheiro que ele tem aplicado. Não oferta, não faz nada. Por quê? Porque ele não confia em Deus, ele confia no seu dinheiro, na força do seu trabalho. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós, no Deus da nossa salvação, em quem você tem confiado? Deixa eu dizer, você sabe o que é segurança? É a somatização de uma liderança boa, uma boa direção, uma boa provisão espiritual, emocional e financeira. E o homem que coloca limites, sabe como uma família se sente? Segura. Ela olha e diz, eu confio no meu marido. Minha esposa não está comigo aqui e toda hora eu falando com ela, eu tenho um hábito com ela, pastor Eber, sempre antes de eu ministrar, eu digo para ela orar por mim, onde ela estiver e onde eu estiver. Ela para o que ela está fazendo e ela ora por mim. E quando ela vai ministrar, a mesma coisa, eu oro por ela. Por quê? Porque nós somos um só. Ela confia no marido que tem. Os meus filhos confiam no pai que tem. Por quê? Porque eu dou direção, eu dou provisão, eu tento pelo menos todo dia, irmão. Eu dou limites e eles se sentem seguros. Porque segurança tem a ver com confiança. Quantos estão entendendo? E o último, eu quero encerrar. O último papel que Deus fala para o homem, aí não é mais só para o homem. Olha como é interessante. Para o homem ele fala, governe, domine. Ele fala em 2,15, cultive, cuide, guarde. Seja um provedor, cultive bem, guarde, proteja, coloque limites. Mas Gênesis 1, no versículo 28... depois que ele faz o homem e a mulher, ele diz, Deus os abençoou, o homem e a mulher, e disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e a sujeitem. O que Deus está falando? Ele está falando, ó, quando você se tornar um homem, depois se tornar um homem de Deus, cheio de princípios, você estará bem para não estar só, porque todo mundo que casa, se não está bem, ele vai dar problema para o outro. E aí quando você estiver bem agora, multiplica isso aí. Ele não está falando só de procriar, irmão, ele está falando de multiplicar quem ele é. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ao multiplicar, ele iria multiplicar para a terra a imagem e semelhança de Deus. Então ele tinha que ter um filho e entender que dá trabalho ensinar esse filho a amar a Deus. Dá trabalho ensinar esse filho a entender os princípios. Mas só um homem de verdade se dá esse trabalho. Só um homem de verdade entende o que é multiplicar e não apenas procriar. Porque ter filho é fácil. Criar filho é difícil, irmão.
Porque para ter filhos não custa nada às vezes. É até de graça o parto. Mas ensinar a educar custa tudo. Custa tudo. E a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para quando for grande não se desvie desse caminho. Deus está falando, ei, depois que você se tornar um homem, depois que você se tornar um homem de Deus, e entender o que é honra, multipliquem-se. O casal, a família, multipliquem-se. Sabe por quê? Aí vai cumprir o que Paulo fala em Colossenses capítulo 1, verso 27, ele diz, Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Querido, você sabe quando que vão crer em Jesus Cristo? Quando vê em nós Cristo. Quando vê a unidade de Cristo, eles vão olhar para nós e vão crer que Cristo uma vez veio, foi enviado por Deus e morreu na cruz por nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Agora me responde, o que você tem multiplicado? Tem gente que tem filho e deixa e doa, e não se responsabiliza. Qual tem sido o teu papel? O que você está multiplicando, irmão? Pastor, mas eu não tive isso na infância. Glória a Deus, você está aqui hoje ouvindo isso porque o teu pai te trouxe para cá. O teu pai te trouxe para cá. Nós nascemos para conquistar. Nós nascemos para governar. Nós fomos criados por Deus. Nós fomos instruídos pela Bíblia para governar. Eu não sei o que vocês querem fazer. Ontem eu falei sobre isso. Mas Josué capítulo 24, verso 15 diz, eu não sei quanto a vocês, quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou servir a minha casa. Eu vou abençoar. Quem mais vai? Quem mais vai? Quem mais vai? Quem vai servir a casa? Quem vai servir a família? Quem vai? Então quem vai, fica de pé. Eu quero repetir algo com você. Cadê meu tecladista para deixar mais emocionante o negócio? Nós vamos ler algo junto agora, queridos. Vou até tirar daqui. Eu queria que vocês lessem junto comigo. Eu quero que vocês coloquem a mão no peito assim. Entenda, você está fazendo um voto agora diante de Deus. E nós vamos ler junto. Amém? Deixa eu só começar minha trilha sonora. Mas isso aqui é uma resolução de vida. Escute, queridos, nós não somos guiados por sentimento. Quem é guiado por sentimento é criança, é menino, não é leão. Quem é guiado pelos seus pensamentos e sentimentos, certamente vai cair no abismo. Homens de verdade, homens de honra, eles são guiados por uma resolução de vida, porque quando vier a tentação, quando vier a vontade de ver pornografia, quando vier a vontade de adulterar, quando vier a vontade de chutar o balde, nós vamos lembrar de um voto que nós fizemos com Deus. Coloca a mão no teu coração. Antes de ler, queridos, eu queria que você fechasse seus olhos. E por um minuto eu queria que você pensasse na sua casa, na sua família, nos seus. E eu queria que você perguntasse para o teu pai que está no céu: Pai, quem eu preciso ser? Talvez alguns aqui vão ter que voltar a fazer atividade física para poder ser homens empoderados. Talvez alguns aqui vão ter que ressignificar o fracasso que teve numa empresa, ou um fracasso que já teve em um casamento que não deu certo. Vão ter que ressignificar um fracasso que teve de uma família disfuncional, pai e mãe disfuncionais. Talvez vão ter que ressignificar para dizer: eu não vou repetir o padrão, eu vou dar certo. Talvez alguns aqui vão ter que dizer: Senhor, eu preciso ser um homem de honra, um homem de Deus de verdade. Parar de me esconder na Bíblia, parar de me esconder nas desculpas, nas justificativas, e começar a cumprir o meu papel de homem, que é liderar a minha casa, liderar minha família, direcionar minha casa, prover minha casa espiritualmente, emocionalmente, financeiramente.
colocar limites, dizer não com muito amor, com muita graça, para gerar segurança na minha família. Senhor, a partir de hoje eu me comprometo em multiplicar não apenas pessoas, mas multiplicar a tua glória, Senhor. Talvez algum de vocês. Eu vou contar de 1 até 3, eu queria que você abrisse os olhos, você lesse junto comigo. Vocês conseguem enxergar daí? Conseguem enxergar? Então vamos contar no 3. 1, 2, 3. Eu solenemente determino, diante de Deus, tomar completa responsabilidade por mim, minha esposa e meus filhos. Eu vou amá-los, protegê-los, servi-los e ensinar-lhe a palavra de Deus como líder espiritual do meu lar. Eu vou ser fiel à minha esposa, amá-la e honrá-la, e estou disposto a sacrificar minha vida por ela, assim como Jesus Cristo fez por mim. Eu vou abençoar meus filhos e os ensinar a amar a Deus com devoção, dedicação e força. Eu vou treiná-los para honrar a Deus e para viver com responsabilidade. Eu vou enfrentar o mal e buscar justiça e misericórdia. Eu vou orar pelos outros e tratá-los com bondade, respeito e compaixão. Eu vou trabalhar prontamente para prover as necessidades da minha família. Eu vou perdoar aqueles que me fizerem mal, assim como vou pedir perdão aos que prejudiquei. Eu vou aprender com os meus erros, me arrepender dos meus pecados e caminhar com integridade como homem temente a Deus. Eu vou procurar honrar a Deus, ser fiel à sua igreja, obedecer a sua palavra e fazer a sua vontade. Eu vou trabalhar corajosamente com a força que Deus proporciona para o cumprimento desta resolução pelo resto da minha vida e para a sua glória. Por 3 vezes diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que você resolveu, mas eu quero orar por você. Eu não sei o que você precisa, mas o altar está aberto. Eu quero encerrar essa ministração orando por você. Em alguma área, se Deus falou com você, talvez você precisa recomeçar. Deixa eu te dizer uma coisa: dar um passo para trás nem sempre é regredir. Dar um passo para trás muitas vezes é dar muitos outros passos para frente, porque estaremos na direção certa. Então, se de alguma forma Deus falou com você em alguma área, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus. O Senhor é a nossa maior referência, Senhor. O Senhor foi o único homem que não pecou, Senhor Jesus. A Tua palavra nos diz em Hebreus que o Senhor foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Nós queremos ser como o Senhor. Nós queremos nos parecer contigo, Jesus. Nós queremos, Senhor, cumprir nosso papel de homem. Nós não queremos mais fugir para Midian como Moisés fugiu. Nós não queremos fugir para a pornografia, para a masturbação. Nós não queremos fugir para o adultério. Nós não queremos fugir, Senhor, para o cansaço, para as desculpas, para a justificativa. Não, Senhor, nós queremos enfrentar como leões. Nós queremos, Senhor,
Nós confessamos nossos pecados diante de Ti. Precisamos da Tua graça que nos ensina a viver de forma santa, justa e piedosa. E que em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa abençoar cada homem aqui, Jesus. Cada homem aqui. Saia desse tempo, dessa conferência, mais parecido contigo. Machos como Jesus, homens de Deus, não meninos, mas homens de Deus, homens que entenderam o seu propósito, homens transcendentais, homens espirituais, homens que nasceram para sacrificar, sacerdotes do seu lar. Ah, Senhor, transforma cada homem aqui. Que cada homem aqui seja o filho que todo pai e mãe gostaria de ter, honrando seu pai e sua mãe, para que se prolongue seus dias sobre a terra. Que cada homem aqui, Senhor, seja um irmão que todo irmão gostaria de ter. Que esses possam orar, abençoar e servir os irmãos. Que cada homem aqui possa ser o marido que toda mulher virtuosa gostaria de ter. Maridos que vão entregar a própria vida, sacrificar a vida, assim como Cristo fez pela igreja, eles irão fazer pela sua esposa e pela sua casa. Que cada homem aqui seja o pai que todo filho gostaria de ter. Escute, queridos, em nome de Jesus. Você talvez não teve um pai como gostaria, mas você pode ser o melhor pai que teu filho gostaria de ter. E que cada pai aqui, em nome de Jesus, seja como aquele pai do filho pródigo, seja como o nosso Pai celeste, todo pai, um pai que todo filho gostaria de ter, amando seus filhos, educando seus filhos, ensinando seus filhos no caminho que eles devem andar e não provocando a ira deles. Senhor, toma cada homem aqui e transforma esses homens à tua imagem, conforme a tua semelhança. Que cada homem aqui seja como um cordeiro que entrega a vida em prol da sua casa, e que seja como um leão, governando o seu lar, governando sua vida, liderando e honrando uns aos outros. Abençoa cada homem, no nome santo de Jesus, para a glória de Deus. Todos digam amém. Deus te abençoe.